Olá, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Estou aqui da minha sala de aula em casa para a gente poder conversar um pouquinho sobre os níveis de conceitualização da escrita. Ai, gente, eu fico triste que aparece espelhado para vocês, mas olha só. Para fazer essa pequena live, eu me baseei no livro novo da Magda Soares, o Alfa Letra A. E a gente vai conversar um pouquinho então sobre os níveis de conceitualização da escrita. Aqui dentro desse livro, a Magda fala da pesquisa da Emília Ferreira e da Ana Teberoski, que foram aí as precursoras, né, que a gente pode dizer, do estudo sobre os níveis de conceitualização da escrita. E aí, a Magda Soares fala de rabiscos, desenhos e garatujas, que é a primeira fase de conceitualização. Depois ela fala da escrita de letras, que se corresponde à fase pré-silábica que a gente conhece, a silábica sem valor sonoro, a silábica com valor sonoro e também a alfabética. E aí, o que eu fiz? Eu decidi fazer essa live aqui pelo Instagram mesmo e coloquei as imagens que tem aqui no livro da Magda para exemplificar esses níveis de conceitualização da escrita. Eu vou mostrar aqui pela tela do meu computador mesmo, mas depois eu deixo essas imagens para vocês, ok? Então vamos lá, olha só. O primeiro nível que ela coloca são os rabiscos, os desenhos e garatujas. Nessa fase, as crianças usam muito desenhos para representar letras. É muito aquela fase que as crianças sabem que se escreve alguma coisa, mas não sabem o que se usa para escrever. Essa fase é um pouco a imitação, né? Elas veem os adultos fazendo isso, imitam o que eles estão fazendo, mas sem utilizar as letras, né? E uma coisa interessante, gente, também é que no outro livro da Magda, a alfabetização, a questão dos métodos, ele não tá aqui comigo agora, mas depois eu deixo uma foto para vocês também, discute-se muito a ideia de que o processo de alfabetização não é natural. Apesar de, nessa fase do desenho, dos rabiscos e da garatuja, acontecer uma imitação do adulto, para ela avançar disso, isso não tá inato na criança, então ela não vai conseguir avançar na alfabetização sozinha, ela precisa de intervenções de qualidade. E nessa fase dos rabiscos, dos desenhos e das garatujas, algumas crianças até tentam imitar formas que lembram letras, mas elas não conseguem. Eu vou mostrar então aqui para vocês agora, olha o exemplo que a Magda dá no livro dela. Olha só, aqui Gabriela, 4 anos e 2 meses, olha só, vários rabiscos, tá vendo? Vários desenhos, bolas aqui. Olha só, a criança já sabe que escreve alguma coisa, de alguma forma, mas não sabe o que. Essa daqui, olha, já até consegue perceber que é da esquerda para a direita, ela já coloca até umas voltas aqui. Essa aqui não, olha só. Ela já fez tudo junto aqui, lembrando um pouquinho a letra cursiva, né? Tudo emendadinho. Então, olha só, são desenhos, rabiscos, desenhos e garatujas, tá? Essa aqui já tem mais noção de que é da esquerda para a direita. Mas eles ainda não sabem o que eles ainda não compreenderam. Que a escrita se faz com sinais gráficos. Ou seja, peraí, gente, deixa eu colocar numa posição melhor aqui. Com sinais gráficos, né? Elas não sabem, elas não fizeram essa distinção de que a escrita se faz com sinais gráficos, que são as letras. Elas sabem que, foi aquilo que eu falei, elas sabem que se usa alguma coisa para registrar, mas não sabem o quê. Depois, a Magda fala da escrita com letras. Então, a criança passa dessa fase da garatuja, dos rabiscos e dos desenhos para a escrita com letras. Elas começam a traçar formatos que se parecem cada vez mais com as letras, até chegarem na própria letra. Só que o que acontece nessa fase aqui, que seria a correspondente ao pré-silábico? Elas utilizam letras aleatórias para escrever as palavras, então elas não têm muita ideia de qual letra usar, e aí elas vão colocando letras aleatórias. Uma coisa que acontece muito, que fala aqui no livro, é que as crianças têm como referência aquelas letras que elas conhecem. E geralmente o trabalho que se faz
é muito com o nome próprio, a gente começa muito com o nome da criança. Então, nessa fase, ela utiliza muito as letras do próprio nome para poder escrever as palavras. Então, na primeira fase, que é a garatuja, desenhos e rabiscos, ela sabe que existe alguma coisa. Na escrita com letra, ela já começa a fazer formas mais parecidas com as letras, até chegarem nas letras. Utilizam as letras aleatoriamente e muito as letras que elas conhecem, que são as do próprio nome. Por quê? Gente, é muito importante que a criança conheça o próprio nome. E isso vai dando um repertório cada vez maior para ela. Só que nessa fase, ela utiliza muito as letras do próprio nome para escrever. Vou mostrar para vocês aqui a imagem que a Magda colocou. Olha só, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, nossa querida Magda Soares. Então, olha aqui. Tá vendo que aqui, ó, os formatos já estão mais parecidos com as letras, só que não tem uma seleção que tem a ver com a imagem. Então, olha só, colocou várias letras. Se vocês perceberem, o O aparece muito aqui, ó. Ó. Então, assim, não se tem uma... A criança não sabe muito qual letra usar aqui, ela vai usando aleatoriamente. Assim como nesse aqui também, olha. Aqui os formatos já estão mais parecidos com as letras, mas continua-se usando letras aleatórias, ok? E olha aqui pra vocês verem, ó. Essa criança se chama Isabel. Olha o tanto de vezes que aparece L, A, I, tá vendo? Muito bem. Deixa eu continuar aqui. Depois da escrita com letra, a Magda nesse livro aqui vai falar sobre a escrita silábica sem valor sonoro. O que seria a escrita silábica sem valor sonoro? Ah, tá. Antes disso. Na escrita com letras, que foi a que eu acabei de mostrar para vocês, as crianças ainda não compreenderam que as letras representam sons, porque elas escrevem qualquer letra aleatoriamente, então elas ainda não entenderam que representam o som. Na escrita silábica sem valor sonoro, o que acontece? A criança já consegue segmentar a cadeia sonora da palavra em sílabas e representam cada sílaba por uma letra, tá? Só que o que acontece? Silábica é porque é uma letra para cada sílaba. Sem valor sonoro é porque ela escolhe uma letra aleatória para representar cada sílaba. Ela ainda não percebeu os fonemas individuais, né, individualmente representados pelas letras que compõem. Olha só aqui o exemplo. Vou mostrar para vocês. Olha só. Aqui era para ser a escrita de pera. Pera, 2 sílabas. A criança coloca 2 letras, mas sem a correspondência. Não tem nem... Olha só, F e T. F e T não aparecem na sílaba, na palavra pera. Tomate. Então, ele escolheu 3 letras, porque a palavra segmentada tem 3 sílabas, e colocou uma letra para representar cada pedaço, mas colocou letras aleatórias. Assim como em jacaré, em pé, em maracujá, xícara. Se vocês perceberem, dá direitinho a quantidade de sílabas. Por isso, escrita silábica sem valor sonoro. Ou seja, é uma letra para cada sílaba, mas não tem relação com o som. Assim como essa, olha só. E aí, gente, tudo bem com vocês? Olá! Sara, Júlia, Rafa, Francisca, Ellen. Que bom que vocês estão por aí. Depois, a Magda fala de escrita silábica com valor sonoro. E adivinha? Se a escrita silábica sem valor sonoro não tem correspondência, a escrita silábica com valor sonoro já começa a ter alguma... Oi, Manu! Já começa a ter alguma relação com o som. Olha só. Eles escrevem uma letra para cada sílaba, mas uma letra que corresponde ao som que mais se destaca. E adivinha quais são as letras que mais se destacam, em geral, nas palavras para as crianças? Quem tá aí na live sabe qual é a letra, qual é o pedaço da sílaba que mais se destaca ao som, que o som mais se destaca. Quem é que sabe? Consoantes ou vogais?
E aí, me digam. Então, olha só. Passamos para silábica com valor sonoro. Continue escrevendo uma letra para cada sílaba, só que agora tem relação com o som. Olha lá, a Sara acabou de dizer, as vogais, exatamente. Em geral, esse som é a vogal, que é obrigatório em todas as sílabas do português. Então, como o som é mais fácil de ser ouvido pela criança, na escrita silábica com valor sonoro, ela passa a colocar, geralmente, as vogais, né? Só que tem uma coisa. Isso mesmo, as vogais. Só que tem uma coisa aqui, que é muito interessante. Se você pede para as crianças lerem a palavra, elas não conseguem ler sem o apoio da imagem. Olha só que interessante. Gente, é muito legal essa fase, é muito legal. Olha ali, pera. Então, o E do P e o A do Rá. Tomate, 3 vogais, olha lá. Jacaré, pé, maracujá, xícara. Então, olha só, colocou todas as vogais de cada sílaba. Então, silábico com valor sonoro. Aqui, olha, aqui a gente já tem uma criança que está um pouco mais avançada. Olha só, isso aqui, ó, reconhecer a consoante, já é um passo enorme para a criança que está no processo de alfabetização. Então, conseguiu reconhecer o P de pera e colocou o A, tá vendo? Já pôs o P para representar a primeira sílaba. Tomate, aqui também a criança já conseguiu perceber consoante, tá vendo? Então, ó, já tá um pouco mais avançada aqui na percepção do som, em relação à percepção do som, tá? Jacaré. Gente, essa situação aqui do K é incrível. Por quê? O som do K, se a gente for falar foneticamente, né, em relação ao som, eles parecem, o K parece com o CA. Então, o som deles é muito parecido. Por isso que muitas crianças, geralmente, para colocar o CA, representam com a letra K por conta do som. Aqui em pé, olha só, a criança já colocou o P e o E. Maracujá, continua utilizando apenas as vogais, mas olha que xícara. Xícara já aparece o som do X, o K para representar o CA por questão do som e o A. Então, olha só, a Magda aqui nesse livro fala, quando a criança começa a perceber as consoantes das palavras, nessa fase do silábico com valor sonoro, ela já deu um passo a mais em relação ao nível de escrita. E aqui, olha só, tá bem parecido com esse primeiro que eu mostrei aqui. Pera, tomate, jacaré, olha, esse aqui já conseguiu reconhecer o J. Maracujá tá igual o outro, olha lá, maracujá tá igual. Aqui em xícara, a criança já conseguiu reconhecer o X, que é um grande avanço. Então, vamos continuar. E por último, que a Magda traz pra gente, a escrita alfabética. Gente, para chegar até aqui, a criança precisa perceber que os fonemas, que as letras, perceber que os fonemas representam as letras. E eles são impronunciáveis. Ou seja, aqui a criança tem que ter desenvolvido a consciência grafofonêmica, ou seja, a consciência das correspondências entre letras, que são os grafemas, e os fonemas. Ufa! Então, olha só, para chegar até aqui, as crianças precisam perceber os fonemas que as letras representam, não pronunciá-los. Ou seja, por exemplo, aqui quando a criança escreve na escrita silábica com valor sonoro, ela escreve o que ela pronuncia. Então, por exemplo, pera, ela pronunciou mais forte as vogais E e A e escreveu. Só que na escrita alfabética, ela já tem que ter dado um passo a mais. Ela tem que ter percebido que existem sons que a gente não pronuncia, mas a gente escreve, tá? Isso aqui é o passo mais avançado no processo de alfabetização. Enfim, é uma live bem curtinha, porque eu achei muito interessante a maneira como tá escrito aqui no livro. É bem fácil, é bem prático. E depois eu posso deixar... Depois eu vou deixar para vocês as imagens que eu mostrei aqui com os níveis direitinho, tá bom? E olha só, me mandem mensagens no direct dizendo de temas que vocês querem ver de lives curtinhas aqui, tá bem? Um beijo, tchau, tchau e até a próxima!